Uma grande alegria de conversar com um grande brasileiro, meu amigo, admiro muito e tenho um enorme prazer, mas ele não imagina o prazer que eu tenho de conversar com esse cidadão que conhece o Brasil, os brasileiros, que é corajoso, que fala o que tem que a gente tem que ser falado mesmo. Cada dia, Ciro Gomes, eu tenho mais admiração por você. Sou eu só não, porque eu não valho nada, mas é o povo brasileiro, aqueles que precisam de uma voz como a sua, um cérebro como o seu, um conhecimento desse país como o seu. Ciro, muito bom dia. Você está bem, meu amigo? Muito bom dia, Mário. Muito obrigado a você pelo privilégio que me dá mais uma vez, muito especial, de me dirigir à boa gente baiana, em tudo por tudo. Eu digo sempre, porque isso é o que eu sinto. Todo brasileiro que ama esse país é também um pouco baiano. E você, quando me dá essa oportunidade, eu sei que me permite falar com o povo da praia, com o povo do sertão, com o povo do recôncavo, enfim, com essa Bahia de Todos os Santos, com o nosso povo querido. E é falar a você, é falar a um grande brasileiro, sempre muito generoso comigo. Estou bem, estou aqui muito angustiado com tudo que eu estou vendo acontecer no Brasil, mas acho que a angústia tem que ser transformada em militância, em luta, e é isso que eu estou procurando fazer. E eu tenho acompanhado, Ciro, um trabalho incansável seu, viu? Você está num trabalho, você, rapaz, olha, outro ponto de admiração é exatamente isso. E a coragem sua, Ciro, de dizer o que está engasgado na garganta de muitos brasileiros. Eu queria que você fizesse, para começar, assim, uma avaliação desse governo Bolsonaro, Ciro. Olha, Mário, sem nenhum favor, e eu posso sustentar isso com números, ou sem nenhum preconceito, eu diria melhor, o pior governo da história brasileira. Por todos os argumentos que se queira considerar. Aqueles argumentos que explodem na casa do nosso povo, não é, fazem juntar a mais grave crise econômica com a mais grave crise de saúde pública. E nós estamos manejando essas duas crises sem precedentes no Brasil de uma forma absolutamente desastrada e criminosa. Veja, deixa eu lhe dizer aqui, a Bahia como Fortaleza, a Bahia como Ceará, o Salvador como Fortaleza, nós estamos vivendo uma segunda onda e faz 34 dias que a média de mortos no Brasil passa de 1.000 por dia. No mundo inteiro, a Covid-19 está arrefecendo, está diminuindo a intensidade. Por quê? Porque é uma doença que não tem remédio precoce. E o presidente da República, como um charlatão, isso é um capítulo, é um artigo do Código Penal, prescrever remédio sem estar habilitado para isso, desorientou muitos brasileiros, inventando, e ele próprio prescrevendo remédio como ivermectina, que está gerando muitos problemas de hepatite medicamentosa, jovens, muito jovens, precocemente precisando de transplante de fígado. Ou a tal cloroquina, que ele comprou por 6 vezes o preço, dando uma ordem ao Exército Brasileiro para comprar um remédio que não presta para rigorosamente nada, a não ser para aquilo que foi criado, que é a malária. Não tendo remédio, só tem uma saída, é a vacina. Pois bem, que o brasileiro, o baiano saiba, e esse é o meu dever, eu não tenho vamos dizer, rabo de palha, meu patrão é o povo brasileiro, que o brasileiro saiba, eu tenho os ofícios, em agosto do ano passado, a Pfizer já tinha dominado o princípio ativo da vacina e ofereceu, por um ofício, quer dizer, um papel oficial, ao mundo inteiro essa vacina para planejar a produção. E destacou para entregar em dezembro passado para o Brasil 70 milhões de doses. Pois bem, Mário, eles mandaram ofício em agosto, mandaram ofício em setembro, mandaram 2 ofícios em outubro, e o governo Bolsonaro, com esse Palermo que ele botou, um general da ativa, só um país que foi levado à breca, admite, na pior crise de saúde pública, botar um camarada que não entende absolutamente nada de saúde, tendo trocado de ministro 3 vezes. Então, eu estou falando claramente por que o governo Bolsonaro é o pior da história. Pois bem, o Brasil está na ponta final da fila da vacinação. Só para você ter uma ideia, o Chile, que é mais pobre do que nós, aqui vizinho, já vacinou 14% da população. O Brasil não inteirou 3% e já estão faltando as vacinas em Salvador e no Ceará e no Brasil como um todo, porque simplesmente nós entramos num jogo de ideologia em que os princípios ativos da vacina, por regra, vêm da Índia e da China. E o Bolsonaro arrumou uma confusão, ele e seus familiares, boçais e bandidos, arrumou uma confusão diplomática, de maneira que o Brasil está na ponta final da fila. Isso são dezenas de milhares de pessoas que podiam suas vidas serem salvas, que estão morrendo e vão morrer ainda. Essa semana nós vamos inteirar 250 mil pessoas. Na economia, naquilo que explode na casa do povo.
Veja lá, a pior taxa de desemprego da história do Brasil. São 14 milhões de pessoas, em números redondos, desempregadas abertamente. Só que nós temos aquilo que o IBGE chama de desalentado. O que é o desalentado? É o camarada que desistiu ou não pode mais procurar emprego, inclusive por conta da pandemia. Sabe quantos são? 6 milhões de brasileiros. Some com 14 milhões, dá 20 milhões de pessoas que hoje amanheceram, pode estar nos ouvindo aí no ônibus, não é? Pedir ao trocador para pular a catraca, porque não tem mínimo para pagar uma passagem para sair para procurar emprego. Aí, naqueles que estão se virando, aqueles que estão aí se sacrificando, nós temos pela primeira vez na história do Brasil a maior quantidade de pessoas sadias para o trabalho empurradas para a informalidade, se virando aí nas motocicletas para ganhar R$5 nas madrugadas, correndo para cima e para baixo, levando comida nas costas, quando provavelmente no bucho seu e da família não tem nada de comida, né? Nessa coisa dos aplicativos e tal. Isso quer dizer o seguinte, o Brasil está com 49%, metade quase da população, fora o desemprego, sem nenhuma proteção. Um garoto desse cai, um pai de família cai numa moto, se rela todo, vai bater lá, não tem seguro, não tem absolutamente nada. É um novo escravo que é a economia do seu Paulo Guedes para o Brasil. Pois bem, esse conjunto e a renda do povo, por causa disso, está caindo. Isso significa, Mário, vamos lá para o lado dos brancos, né, dos engravatados, dos ricos, né? Significa o seguinte, como o povo está perdendo renda pelo desemprego aberto e pela informalidade selvagem, o que está acontecendo? O comércio está fechando as lojas como quem fecha, não é? Como quem mata mosca numa churrascaria de beira de estrada, naquele bicho que torra a mosca na coisa. É a maior quantidade de quebradeira da história do Brasil. Nós tivemos em dezembro 6% de queda no comércio. Dezembro é o ano mágico. Nós tivemos 6% de queda. Vamos inteirar o trimestre, março, caindo a economia negativa. Agora vamos para dentro do bastidor da economia, que eles não querem que o povo saiba. Se você olhar para trás, nos últimos 12 meses, deixa eu sustentar com números por que o Bolsonaro é o pior governante da história do Brasil. Estou mostrando aqui os números. E quem quiser contestar, o número aguenta a pancada. Número é número. Não é minha paixão, meu desprezo profundo pelo Bolsonaro e pela sua família e pela quadrilha que ele instalou no poder no Brasil. E eu também posso sustentar o que eu estou dizendo. Pois bem, olhando agora por detrás do bastidor da economia brasileira para ver o buraco que ele está produzindo para o futuro. Se nós olharmos para 12 meses para trás, a conta pública brasileira tem quase 900 bilhões com B de bola de reais de buraco entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou. Mas o socorro emergencial? Mentira. O socorro emergencial custou 238 bilhões e já foi suspenso fora da hora. Nosso povo está aí de novo com a fome batendo na porta, né, das casas de milhões de famílias no Brasil. 238 bilhões desses 900 bilhões de buraco foi o socorro emergencial. E esse dinheiro voltou todinho para a economia e para o governo, porque quem recebe R$600 gasta tudinho logo com comida e remédio. Não é? Isso volta com o imposto, volta na atividade das vendas, etc, etc. Pois bem, 900 bilhões de reais é o buraco na conta brasileira. Ele não tomou uma única providência para consertar essa conta. E está tomando uma providência essa semana que eu espero poder denunciar para o povo baiano, para a gente se levantar no Brasil, porque isso é simplesmente um golpe contra a Constituição de 88, mortal. Deixa eu continuar no número. A dívida pública brasileira, pela primeira vez, arredondou 90% de um ano inteiro de riqueza, que é o chamado PIB. E quando a dívida da gente explode, ela encurta o prazo e aumenta o preço dela, o juro. Claro, o agiota sabe, achando que você não vai dar conta de pagar, começa a exigir o dinheiro quente logo, empresta por um dia, por 2 dias, e pede um juro lá em cima. Pois isso está acontecendo. Os juros futuros no Brasil estão explodindo, eles vão pressionar para mudar a taxa de juros agora, por conta dessa quebradeira geral das contas do governo brasileiro. Muito bem. Por que eu estou denunciando isso? Porque conta pública é uma conta de somar igual o orçamento da gente em casa. É a receita, ou seja, o que a gente ganha, e a despesa, o que a gente gasta. Pois bem, o governo brasileiro teve que gastar mais com a pandemia, está tudo certo, teve que gastar mais com a pandemia, mas não tomou nenhuma providência na receita. E sabe o que eles estão propondo? Essa semana, atenção, povo baiano, nós precisamos nos levantar e não podemos permitir que isso aconteça. Eles estão propondo voltar ao socorro com R$250 por apenas 3 meses. Ainda a vacinação vai do jeito que desse passo de carga do manco vai demorar até o fim do ano. Pois bem, apenas 3 meses, R$250,
Sabe de onde é que eles querem tirar o dinheiro, Mário? Não é dos brancos, não. Como o mundo inteiro está fazendo, eles estão propondo uma emenda na Constituição para acabar com o financiamento vinculado da saúde e da educação. Eu vi. Escute o que eu estou dizendo. É um negócio absurdo, porque hoje cada município é obrigado a gastar 25% do seu orçamento com educação, que é a coisa mais importante, embora as pessoas tenham que ter, né? E gastar 12% com saúde. Na hora da pior pandemia da história, que o povo está já maltratado dos postos de saúde, eles querem tirar a vinculação e deixar frouxo. Sabe o que acontece? Acaba o Fundeb. Sabe o que é o Fundeb? É simplesmente a grana, o dinheiro que financia as escolas dos lugares mais pobres. Vão fechar escolas no Brasil, o pobre vai ficar sem matrícula. Então, esse é um governo absolutamente indizível. E aí, corrupção. Fez uma campanha moralista e agora a corrupção, meu irmão, a corrupção é no atacado. Estão roubando de braçada. Vamos aqui a alguns fatos e números. Vocês da Bahia estão levando uma pancada grave por cima da outra. A Ford escapuliu, foi-se embora, vai fechar um bocado de gente fora em Camaçari. E o polo petroquímico tomou uma pancada agora. Eles venderam a Landulfo Alves, a primeira refinaria do Brasil, por 1 bilhão e 650 milhões. Uma refinaria dessa, para fazer, precisa gastar 8. Ou seja, venderam por um quarto do preço que gasta para fazer uma refinaria. E o fluxo de caixa dela garante que ela vale o dobro. Veja o que eu estou dizendo. É aí que sabe o que acontece? Vende pronto. Para o empresário estrangeiro, sem ninguém saber como é que foi apurado esse preço, e simplesmente estão fazendo isso com o Brasil, vender a BR Distribuidora por um quarto do preço que ela tem. Eles pegaram a carteira de haveres do Banco do Brasil, 3 bilhões de reais de créditos que o Banco do Brasil tem, e venderam para um banco particular chamado BTG. Esse G é de Guedes. O Guedes foi fundador desse BTG. Esse G aí é de Guedes. Foi bem, pegar 3 bilhões de ativos do Banco do Brasil, as contas do Banco do Brasil para receber, e venderam por 300 e poucos milhões para o BTG, seu Mário Guedes. Venderam um ativo de 3 bilhões para um banco particular, sem licitação, por 300 e poucos milhões de reais. Veja, é uma roubalheira. Pegaram os gasodutos da Petrobras, é uma empresa chamada TAG, ninguém nem sabe. Todos os oleodutos, os gasodutos, que é um meio de transporte de gás e de gasolina, de óleo diesel, venderam para um pool de bancos, e na hora que venderam, Mário, entregaram um contrato de aluguel, porque só quem pode usar é a própria Petrobras, então ela vendeu um negócio que só ela usa e entregou para o comprador um contrato de aluguel cujo valor de 3 anos paga o que o comprador pagou pela empresa. É uma roubalheira que você não tem ideia. Eu estou chocado com o que está acontecendo no Brasil. Agora, Ciro, isso tudo acontece, é o seguinte, ontem o Superior Tribunal de Justiça anulou a quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro, né? A gente vê a pizza, rapaz, imensa que está se criando aí com a ajuda do judiciário. O presidente deu aquela metida lá na Petrobras, caiu mal para o pessoal do mercado, chamado mercado que sustenta ele. Então, ontem ele fez duas gracinhas. Chamou uma solenidade lá meia boca e elogiou Guedes e foi pessoalmente ao Congresso levar uma medida provisória para privatizar a Eletrobras. Quer dizer, você vê, ele bateu no pessoal do mercado e de Guedes, depois deu uma soprada. E aí, a gente vai ficar nessa avacalhação, Ciro? Veja, o velho Rui, grande baiano, né, grande brasileiro, Rui Barbosa, né, disse certa feita que o judiciário é o poder que mais tem faltado à República. E eu ontem postei nas minhas redes sociais essa frase do Rui Barbosa. E, de fato, o judiciário brasileiro, né, a quem nós devemos respeito institucional, mas não podemos silenciar. É inacreditável essa decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, absolutamente. E guarda linha com uma coisa extremamente constrangedora, que é a ideia de que a lei brasileira hoje é uma opção para acordos políticos. Então, prende um energúmeno, né, um boçal, que estava propondo bater nos ministros do Supremo, etc., etc., eu acho que em linha com o melhor direito, e no dia seguinte, né, rasga uma coisa que é uma evidência. É evidência de que o filho do Bolsonaro é um ladrão, que aprendeu a ser ladrão com o pai, que roubava igualzinho a ele. Que a turma brinca chamando de rachadinha, mas o nome disso no Código Penal é pecular. Deixa eu explicar ao povo baiano, mesmo aqueles que ainda têm simpatia pelo Bolsonaro,
Eu fui contemporâneo do Bolsonaro na Câmara Federal. Ele era deputado, eu também. E quem quiser entra na internet e compara se eu estou sendo injusto ou severo demais. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete. O Bolsonaro tinha sei quantos funcionários fantasma que só fazia assinar o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias é a filha desse Queiroz, que tem 10 mortes nas costas e que botou dinheiro na conta da mulher do Bolsonaro. Ou seja, quem ensinou os filhos e as esposas a roubarem, corrompendo, desde criança, os meninos, foi o próprio Bolsonaro. De repente se apresenta para o Brasil falando contra a corrupção. Esse país é um país que está realmente machucado, e aí você puxa a responsabilidade mais para cima, que é um pedaço da elite brasileira que desertou do país, que está pouco se lixando para o drama social, para a humilhação que o nosso povo está vivendo, para a violência, né, vulgarizada que caracteriza hoje a vida do nosso povo nas favelas, nos morros, nas palafitas, por aí afora, e simplesmente sonha em ter uma casa em Miami e quer tirar daqui tudo que puder tirar e que o povo vá para a breca. E é isso que é o grande drama brasileiro hoje. Ciro, agora, do ponto de vista político, ontem eu entrevistei Fernando Haddad, que foi lançado como pré-candidato a presidente por Lula. E perguntei se não haveria conversas com você, inclusive com o PDT, não é, para a gente ter uma condição de competir com força contra Bolsonaro, que já vem trabalhando desde o primeiro dia da presidência. Ele virou e disse o seguinte: nós temos que trabalhar o segundo turno. O primeiro turno vai todo mundo, nós temos que trabalhar o segundo turno, porque se houver um acordo prévio, quando chegar no segundo turno, quem for para o segundo turno contra Bolsonaro terá o apoio dos demais. O que você acha disso? Bom, esse é um filme cujo fim a gente já conhece. Nós não estamos em 2018, nós estamos em 2022. Em 2018, vamos avivar a memória do nosso sofrido povo, né? O Lula preso, inelegível pela lei da ficha limpa que ele próprio botou em vigor, se anunciou candidato, explorando uma gratidão que aqui para cima do Brasil nós temos muito grande com ele, com razão, né? Mas de costas voltadas para uma repulsa, para um ódio antipetista, parte justa Sim. e parte injusta, que da Bahia para baixo é um desastre. Deixa eu avivar a memória do povo. O Lula e o PT ganharam muitas eleições em São Paulo. Bolsonaro, no segundo turno, tirou quase 70% dos votos em São Paulo. O Lula ganhou todas as eleições no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, e agora, nas eleições de 18, o Bolsonaro tirou quase 70% dos votos do Rio e de Minas Gerais. Lá para o Sul, Mário, Rio Grande do Sul, Paraná, onde o conservadorismo é um pouco mais exacerbado, é 80%, 70%. No Centro-Oeste, no Norte, é 70% contra. O que houve? Nosso povo, de repente, generoso como sempre foi conosco, virou tudo direita, gado, fascista? Eu não aceito isso. E o PT, esse é o problema do PT e do lulopetismo. Não é do PT, porque eu, por exemplo, me dou muito bem com o Jacques Wagner, com o Rui Costa, para falar em dois baianos extremamente qualificados que pensam diferente, embora sejam constrangidos aí pelas questões internas do PT. Mas o Lula não consulta ninguém, virou um cacique que ele manda e o resto obedece, diz amém, e aí não tem reflexão. Por que o nosso povo, que nos deu tantas vitórias, de repente fica 70% contra? A explicação é simples. É assim, com o Lula, no primeiro momento do PT no governo, quase 50 milhões de brasileiros melhoraram de vida. Vamos aos números que sustentam o nosso debate. O salário mínimo saiu de $100 a poder de compra para $320 nos dois governos do Lula. E aqui no Nordeste, por exemplo, 7 de cada 10 trabalhadores que têm carteira assinada, que está virando uma coisa rara, ganham o salário mínimo. Então, se eu ganhava o equivalente a poder de compra a $100, a gente usa o dólar para comparar 10 anos depois, porque o dólar não muda tanto. E, de repente, eu passo a ganhar 3 vezes mais, eu pude comprar 3 vezes mais comida, né, melhorar de vida, etc. O crédito era 15% de toda a riqueza brasileira, era crédito. O Lula puxou para 55%. Isso expandiu o crédito consignado, o Pronaf, né, o crédito, enfim, crédito do FIES, pago para estudantado, etc. Explodiu o crédito no Brasil. E a consolidação daqueles caminhos de transferência de renda, que são caminhos neoliberais. Está aí o Bolsonaro agora, fica popular quando dá socorro ao nosso povo sofrido, porque o nosso povo é tão generoso que diz obrigado por qualquer migalha que recebe, porque
É muito fácil a gente de bucho cheio, tomando café hoje de manhã, né, direitinho, ficar falando da vida do povo. Mas eu não, meu coração bate na favela, no sertão de onde eu venho. Eu venho do sertão do Nordeste brasileiro, onde eu fui criado, e eu vi a fome de perto. Não na minha casa, porque meus pais sempre se sacrificaram, nunca me faltou nada. Mas na minha vizinhança, meus colegas de classe, eu vi gente desmaiando de fome naquele dia que não tinha merenda escolar. Então eu conheço isso. Então repare, com o próprio PT, porque o Lula poderoso demais, popular demais, vaidoso demais, prepotente demais, dono da bola demais, o Pelé, que ele mesmo se define, botou a Dilma, que não conhecia nada do ramo. Compreende? Para continuar mandando. Aí o que aconteceu? O próprio PT que fez isso desastrou o Brasil. Vamos aos números. Sabe aquele salário mínimo que cresceu de 100 para 320 dólares? Sim. Com a Dilma caiu para 200. Hoje o Brasil só tem um salário mínimo menor no mundo do que a Venezuela. Aqui na América do Sul, todinha, todos os países são mais pobres do que nós, o salário mínimo é menor. Começou a queda do salário mínimo com a Dilma e o Bolsonaro está acabando de liquidar. O PT, o Lula, o petismo, pensa que o povo é burro? O cara sentiu no bolso, meu irmão. Sabe aquele crédito generoso que saiu de 15% para 55% do PIB? Virou humilhação no SPC. Sabe quantos brasileiros estão nos ouvindo hoje? 78 milhões de brasileiros estão com nome sujo no SPC e daí não vão sair se a gente não fizer um programa para ajudar a resolver. Sabe quantos desses são estudantes do FIES? 11 milhões. Eu rio para não chorar. 11 milhões de jovens brasileiros no começo da vida estão com nome sujo porque pediram crédito do FIES para estudar. Esse dinheiro passou para empresários da educação e quebraram com a Dilma. Então, sem poder pagar com o nome sujo no SPC. Sabe, esses créditos todos virou 70 milhões de inadimplência. Então, o que aconteceu? E a consolidação das políticas de transferência de renda muda o titular, a gratidão vai junto, como é justo. Não é? Embora as pessoas deviam saber que aquilo é obrigação de um Estado nacional, que não quer que a fome aconteça. Mas as pessoas são gratas, são generosas. Então, veja, aqui no Ceará, eu acho que na Bahia também tem, que é a mesma cultura sertaneja, nós dizemos assim, quem dá e toma passa para o ladrão. Pois é o que aconteceu com o povo brasileiro. O povo brasileiro ficou com a sensação de que deram e depois tomaram. E isso eles nunca pararam para refletir. Agora, bote em cima dessa grande frustração, dessa reversão trágica de vida do povo, 50 milhões de pessoas que melhoraram de vida foram mandadas embora de volta para a miséria, para a pobreza, para a humilhação do SPC, etc. Aí bota em cima disso a Rede Globo e as grandes TVs brasileiras noticiando roubalheira todo dia. Isso. E assim, não, o Lula foi injustiçado. Eu estou lá atrás dizendo que o Sérgio Moro é um bandido, disse no seu programa muitas vezes, e agora todo mundo vai ver. O Sérgio Moro é um justiceiro, bandido, que hoje simplesmente trabalha para uma firma americana que está contratada pela Odebrecht, que é uma empresa baiana, brasileira, multinacional, que ele quebrou. E a firma americana que está tomando conta da massa falida da Odebrecht contratou o Sérgio Moro e paga para ele para fazer pareceres no estrangeiro contra o Brasil. O primeiro trabalho foi assinar um parecer que ele não sabe ler nem escreveu, o Sérgio Moro, além de tudo é muito despreparado, assinou com o nomezão dele famoso contra a Vale do Rio Doce numa arbitragem internacional. Esse é o seu Sérgio Moro. E hoje nós estamos ficando sabendo que ele estava mancomunado com os serviços de segurança dos Estados Unidos, atuando aqui no Brasil, sem os canais diplomáticos, sem os canais institucionais corretos. Pois bem, que o Lula foi injustiçado nos processos, ninguém duvide disso. Agora, o Lula foi quem botou o Michel Temer na linha de sucessão. Poderoso demais, não é? Botou o Michel Temer. O Lula foi quem botou o Eduardo Cunha na presidência da Câmara. O Lula foi quem entregou Furnas ao Eduardo Cunha para ele roubar. O Lula botou o Gedel, outro baiano conhecido e notório, aquele dos 51 milhões de reais nas malas, condenaram a senhora mãe dele, que não tem culpa de nada, provavelmente, a não ser de ter sido usada, né, de forma absolutamente atrabilhada. O Lula botou esse camarada no Ministério da Integração Nacional. E a Dilma botou esse camarada na vice-presidência da Caixa Econômica Federal. O Palocci vai me perdoar o Haddad, mas faz de conta que a gente é idiota, que o povo brasileiro é todo imbecil. O Palocci era o braço direito a quem o Lula entregou o comando da economia brasileira. O Palocci é réu confesso. Sabe quanto ele devolveu, Mário? 100 milhões de reais. E ainda guardou um trocado de 40 milhões de reais numa delação premiada. Aí vamos fazer de conta que não aconteceu nem a crise estratégica que destruiu a economia brasileira. Com a Dilma, a economia brasileira caiu 3% no ano, 3% no outro, sem pandemia.
e, por cima disso, uma roubalheira orgânica, eles pensam que o povo é idiota. Resultado, estão fazendo o mesmo filme e o resultado seria o mesmo se o povo brasileiro não tivesse acordado para ver que o Bolsonaro é uma tragédia, que o antipetismo não pode virar uma reação de ódio. Nós temos que achar um caminho que não seja a continuidade do Bolsonaro, nem a volta ao passado lulopetista, que não vai conseguir voltar. A única coisa que pode ressuscitar o Bolsonaro é o lulopetismo. Pois é, então, outro dia, conversando aqui com João Santana, que eu gosto muito, foi inclusive meu secretário de comunicação quando eu fui prefeito, e é um sujeito muito inteligente, tem uma visão da política brasileira extraordinária. Ele disse: uma chapa para vencer essa eleição seria Ciro Gomes presidente e Lula vice-presidente. Puxando um pouco o que aconteceu na Argentina, que Cristina Kirchner saiu, mas ficou. O que você acha disso? Olha, como eu sou parte dessa análise, eu tenho que cultivar a modéstia. O Lula é muito maior do que eu, e eu tenho humildade, sempre terei de reconhecer isso, é muito maior do que eu, teve uma passagem extraordinária na presidência da República. O grande problema na política sul-americana e brasileira é o caudilismo. Nós estamos pagando mazelas do Fernando Henrique. O Fernando Henrique assume com todas as vênias do país para fazer a mudança que nós precisávamos, já na esteira do Plano Real, que eu ajudei a fazer. Ao invés de fazer pelo país, faz por si mesmo, suborna votos e bota a reeleição. Então você vê o Bolsonaro não cuida de nada, nem da saúde, nem da economia, de nada, só cuida da família para cobertar a ladroeira que ele ensinou os menininhos a fazer, e as mulheres, não é? E de se reeleger. Esse é o desastre do Brasil. O camarada se elege, no dia seguinte a oposição não fala por cima da mesa, mas está trabalhando para destruir o cara, porque se ele acertar a mão, ou seja, fizer um bom governo, são 8 anos de mandato. E o Lula, mesma coisa, né? O Lula virou o caudilho, é o Maduro na Venezuela. É o Maduro na Venezuela, é a mesma coisa, é o camarada da Bolívia, o Evo Morales. O Evo fez um bom trabalho, que nem o Lula. Mas, de repente, reeleição, outra reeleição, e botar o pau-mandado dele e tal, atrapalhando o resultado. Ele acaba aperfeiçoando o antagonismo. Isso é a tragédia brasileira da política. A outra tragédia que explica por que o Lula é um gênio da política. O Lula sabia que o Bolsonaro ia ganhar a eleição, claramente, e preferiu que o Bolsonaro ganhasse a eleição do que eu. Por quê? Porque ele imagina, no primeiro passo, que os critérios que os políticos fizeram para distribuir os bilhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral é quantos deputados o camarada tem. Então, o que acontece hoje? Ninguém dá mais. Os políticos, por média, não estão pensando no Brasil, nem tem discussão ideológica. Você vê o PSL que lançou o Bolsonaro, não existia, de repente faz 50 deputados, bota a mão em 500 milhões de reais. Por eleição. Por eleição. 500 milhões, meio bilhão de reais que falta aí para o povo comer, vai para fazer campanha política. Percebe? Então, o PT também perde eleição, mas faz 50 deputados. E essa é a tragédia do Brasil. Ninguém está pensando lá em cima, especialmente o lulopetismo, pelo contrário. Eu tenho a sensação de que o Lula hoje tem um certo ódio ao povo brasileiro, porque na cabeça de caudilho dele, quando ele foi injustiçado, e eu acho que ele foi injustiçado na forma do julgamento, não que ele seja inocente, mas a forma do julgamento hoje, para mim, está claramente, como eu disse lá atrás, eu sou professor de Direito, como um amigo sabe, pois bem, o Lula imaginava que o povo brasileiro devia ter descido lá em Curitiba, quebrado tudo e levado ele para o poder, Lula primeiro e único, não é? E isso não aconteceu. E ele hoje está tomado, não sei se lucidamente ou inconscientemente, está tomado de ódio, de mágoa com o povo brasileiro e não quer nem saber. Né? Ah, então vocês não querem me defender, não? Vocês não vão me proteger, não? Então se ferrem aí para vocês sentirem saudade de mim. Essa é a mórbida posição dele hoje. Você acha que tem... Você falando nisso, Ciro, eu estou conversando aqui com esse grande brasileiro que eu tenho profunda admiração e não nego claramente assim. Você falando aí, me lembrei de Jânio Quadros, rapaz, que renunciou em 61, 25 de agosto, achando que o povo iria dizer: esse Congresso é uma merda, vamos lá quebrar tudo, e volta aqui ele como caudilho, porque ele tinha sido eleito com uma votação super expressiva. Você vê alguma relação, né? Mas é completa. Isso é um traço de personalidade do caudilismo, que é uma relação, não é, paternal, né, em que o grande pai toma conta dos filhos idiotas. Então, é o avesso da democracia.
Mas isso é um traço da cultura política latino-americana. O Jânio Quadros, sem nenhuma dúvida, era esse mesmo modelo. E a renúncia dele hoje é típica, é histórico, há muitos depoimentos testemunhais de que ele imaginava que, ao fazer a renúncia, os militares não iam aceitar que o Congresso processasse a renúncia e chamariam ele de volta com plenos poderes de ditador. É a mesma coisa que está acontecendo. Olha o que justifica, pelo amor de Deus. Meu irmão, raciocine comigo. Raciocine comigo. O Haddad foi prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo agora. Ele foi eleito em 2016, não, em 2012. Ficou até 2016. Com o apoio do Lula, e eu indiquei o vice, nós lançamos o Haddad para a reeleição dele em São Paulo. Sabe o que aconteceu? 2 aninhos, um aninho antes das tratativas da sucessão de 2018, o Haddad perdeu as eleições em São Paulo com 16% dos votos. Perder a eleição está tudo certo. Mas se você perde uma reeleição no cargo, em todas as urnas, em todas as regiões da cidade, significa que você não foi aprovado. Porque a reeleição num país desequilibrado como o nosso é uma espécie de mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Ele perdeu com 16% dos votos. Esse é o homem que o Lula chama para ser candidato a presidente dessa república. Percebe? Como é que se explica isso? É porque o Lula não quer que surja dentro do PT ninguém que tenha personalidade. Então, ele agora deu uma frase que é o seguinte, é típica dele. Ele fala, eu estava brincando, mas eu disse que a Dilma nasceu para ser mandada, não sabe mandar. Isso é ele. Eu conheço o Lula há 40 anos. Isso é ele. Ele disse isso. Eu disse brincando, mas ele disse, a Dilma nasceu para ser mandada, não sabe mandar. Ora, ele botou lá para isso. Botou lá para continuar o caudilho mandando e tal. Só que a Dilma tomou gosto do negócio. Isso. Tanto que eu já entrevistei ele, Ciro, e perguntei a ele, vem cá, no seu script, no seu roteiro, não era Dilma fazer 4 anos e você voltar? Ele disse, você queria voltar? Queria. Agora, claro. Dilma não abriu espaço, ele ficou sem jeito e foi esse desastre que a gente viu. Dizia o velho Aureliano Chaves, espelhado na sabedoria do grande povo mineiro, que a esperteza, quando é grande demais, cresce e engole o dono. Pois é, Aureliano, bem lembrado, grande figura brasileira, viu? Só que quem está pagando amargamente esse pato não é o nosso povo. Pois é. E eles querem repetir o filme. Então eu vou fazer o diabo que esteja ao meu alcance, vou me devotar inteiro a construir uma saída em que a gente interrompa essa tragédia do Bolsonaro, claro. Mas não volte à tragédia lulopetista, porque isso acaba destruindo o Brasil. Né? Essa nova configuração do Congresso Nacional, e aí, como é a sua análise sobre isso? Enfim, eu sou dublê de cientista político e operador da política. Eu vou fazer aqui uma de cientista político ao meu estilo. Quem governa o Brasil centenariamente, com poucos lapsos de exceção, é uma aliança conjuntural entre plutocratas e cleptocratas, explicando para o nosso povo. Plutocratas, né, só para o nosso povo, plutocratas é o governo dos ricos. Então você tem o baronato brasileiro que faz jantares. Em São Paulo são 5 bancos que controlam 85% de todas as transações financeiras do Brasil. 5 bancos. Isso é a pior proporção do mundo. Aconteceu aí durante o lulopetismo. Não foi o Bolsonaro que produziu. O Bolsonaro quer reduzir isso a 3, porque quer vender, está esquartejando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Ainda são os 2 que a gente pode tirar do cartel e fazer competição para desconto de duplicata de um comerciante não ser tão abusivamente alto em tempos de juros negativos no mundo inteiro. Então, o baronato brasileiro não tem voto. Esses ricões, eles não têm voto. Então, eles precisam pegar carona em momentos de popularidade obtidos por outras razões. Collor, não é? Era o moralizador, picareta, como a gente conhece de longa data, tinha sido prefeito de Maceió, imoral, tinha sido governador do Alagoas, imoral, e esse baronato, os super ricos, empacotaram o Collor como o cara que ia moralizar o Brasil, porque a onda era contra a corrupção do governo Sarney, e ele era o jovem caçador de Marajá e tal. Então, isso é o comportamento do baronato. Eles agora estão empacotando o Luciano Huck e o Moro, para ver se pega carona, né, na popularidade de animador de auditório da Globo, de um, e no justiceiro do outro e tal. Os 2 vacilões estão aí, né, duvidando se vão ser ou não, porque sabe que quando descer aqui para a arena, nós vamos nos agarrar aí na frente do povo, civicamente falando, claro. Né? Então, o outro lado é o cleptocrata.
Clepto é o sufixo, é o prefixo de ladrão. Né? Aqui é ladrão lato sensu, é fisiologia, clientelismo, etc. Então, veja, o Congresso Nacional Brasileiro tem uma dissintonia com o povo, que é um problema nosso, de cidadania. Porque, veja bem, aqui embaixo, onde nós estamos vivendo, 52 de cada 100 brasileiros são mulheres. No Congresso não tem nem 20%, nem um quinto de mulher. Então, você já vê, né, que o Congresso é masculino quando a sociedade é majoritariamente feminina. Depois, a sociedade brasileira é negra. Né? Tem uma característica majoritária de negro. No Congresso, se tiver 10% de negro, é muito. Então, você já vê outra dissintonia. Mas a mais grave de todas as dissintonias é a questão de classe. Por quê? Porque o pobre não se identifica como potente para tomar conta da política. E isso fragiliza a democracia num país. Por quê? Porque nós somos 80%, 90%. Se nós alargarmos da pequena classe média para pobre, 90% do povo brasileiro ou é pequena classe média ou pobre. No Congresso brasileiro, 80% é rico. Então, a única hora que o Congresso interage com o povo é na hora que o povo presta atenção às eleições. E aí, por que a gente elege gente tão diferente de nós? Por quê? Né? Por causa dos mecanismos de mediação. Dinheiro, mídia, não é? Burocracias partidárias, porque o povo escolhe aquilo que nós, burocratas partidários, oferecemos como um menu. Se você entra num grande restaurante de Salvador, não é, e pede uma buchada, você não vai achar. Tem que vir para o Ceará como pedir uma buchada. Você vai aí comer uma moqueca a melhor do mundo. Ok. Por quê? Porque o cardápio só oferece aquilo. Então, os partidos acabam fazendo. E agora com esse drama. Eles fizeram uma regra, quando o moralismo do lavajatismo, do morismo, né, entupiu o povo de ódio com relação à corrupção, eles passaram uma molecagem. Qual é a molecagem? Acaba com o financiamento privado e faz com que seja dinheiro público que vai pagar. Qual é o critério de distribuir dinheiro público? A quantidade de deputados. Aí, meu irmão, ferrou. Ferrou. O PT não quer nem saber da sorte do povo brasileiro. Ele quer fazer 50 deputados para botar muito 600 milhões por cada eleição de fundo eleitoral. E assim, praticamente todas as burocracias partidárias. Essa é a grande tragédia. Tem conserto? Tem, porque o povo presta atenção ciclicamente, de vez em quando determinados assuntos descem. Eu não assisto, mas eu vejo a repercussão. Veja o que está acontecendo nessas votações desse programa de bisbilhotice da vida alheia. Pois é, bisbilhotice da vida alheia e tal. As pessoas se divertem, não tem problema nenhum com isso. Porém, o que está acontecendo? O povo brasileiro, nesse momento, está votando, é um jogo, mas está manifestando esmagadoras maiorias, recordistas maiorias, contra o preconceito, contra o estigma, contra a arrogância, contra a conduta politicamente incorreta. Isto é relevante. Sociologicamente, é um jogo. A gente não pode transferir o jogo para a vida real. Claro. Essa moça que saiu aí é um artista, falou muita bobagem, não sei o que e tal, a gente tem que dar uma segunda chance para ela. Não pode misturar jogo com verdade. Que tem gente ameaçando a família dela. Peraí, um pouquinho. Isso é um jogo para diversão das pessoas que não tem outra diversão melhor, como as que eu posso ter, por exemplo. Ler um bom livro, né, assistir um bom filme, né, ouvir uma sonata, ou a abertura 1812 de Tchaikovsky com os canhões naturais, de verdade. Né, são coisas que a gente pode acessar e que não se dão ao povo brasileiro, porque eles querem. O processo das TVs comerciais é um processo de estupidificação coletiva, claro, permanente e tal. Claro. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando a sociedade brasileira, aos milhões, centenas de milhões, toma o telefone, a internet para votar e está votando contra os valores errados. Ou seja, tem aí uma semente de um povo tomando posição. Não é? Por quê? Porque a miséria de massa, Mário, ao contrário do que o esquerdismo infantil supõe, não é revolucionária. A miséria de massa predispõe o povo à dependência, à fragilidade, à manipulação. E a gente precisa emancipar o nosso povo para que ele entenda que só o trabalho decentemente remunerado, protegido, né, é que bota uma nação para frente. Rapaz, isso que análise fantástica essa sua, Ciro. Ao mesmo tempo dá um medo danado na gente, porque você vê o seguinte, você mostra que a grande maioria do povo não está representada no Congresso e, portanto, na vida política do país. Como é que a gente quebra isso? Outro dia, conversando com um cientista político, ele disse o seguinte, que nós
que somos contra o que está acontecendo, não temos uma linguagem adequada para acessar esses 80% do povo que você fala, né? E que permite que a gente tenha um Congresso que não tenha nada a ver com esses 80%. Portanto, permite uma eleição que não tem nada a ver com o anseio deles. Agora, ele mostra esse anseio no BBB. E aí, Ciro, o que é que a gente faz? Olha, eu tenho dito, para responder essa pergunta, que também é uma pergunta que eu me faço sistematicamente, que eu me proponho a governar esse país, com essa contradição. Portanto, eu, para além de ser um analista teórico, eu tenho que ter fórmulas concretas, práticas, para atacar essa contradição. E eu quero crer que eu achei na própria história brasileira. Então, eu resumo em 3 palavras: ideia, exemplo e militância. Por quê? Porque o discurso político está muito desmoralizado como abstração. A população perdeu a crença, porque pasteurizou, a marketagem faz com que todo mundo seja igual, e as pessoas, então, não gostam do sistema, não gostam da linguagem, é uma propaganda massiva denunciando as mazelas do Estado, de seus operadores, todo mundo é ladrão, todo mundo é pilantra. O PT, inclusive, prestou esse desserviço à nação brasileira com esse juízo moralista. E hoje, uma certa esquerda juvenil no Brasil também perdeu a perspectiva da vida do povo, porque perdeu a crença na revolução, vamos dizer, da igualdade. O que morreu foi o método, né? O método marxista-leninista morreu, desmoralizou-se. Mas a questão da desigualdade, da miséria, da pobreza, devem continuar sendo o grande mote que una o povo. Pedagogicamente, dizer, meu irmão, você está desempregado, o seu emprego vai surgir se nós fizermos organizar o governo assim, 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 assado. Isto aqui é a ideia. Então, a ideia é formular um projeto, dizer concretamente, em 4 anos, eu vou botar, né, 1/3 dos jovens de 0 a 3 anos em creche, em tempo integral. Com isso, eu mato 2 coelhos. Primeiro, eu vou em socorro das crianças na hora mais crítica, que as ciências modernas explicam que entre os 0 e 3 anos é a hora que a arquitetura do cérebro das crianças está se desenhando. Se você não chegar ali com a devida alimentação, com o devido afeto, com a devida socialização, essa criança já vai ter prejudicado. E veja o que está acontecendo com o povo brasileiro, a tragédia que está acontecendo. O outro coelho é que as mulheres estão angustiadíssimas por essa dupla jornada de trabalho que a estrutura conservadora brasileira ainda lhes obriga, que é tomar conta de casa como provedor e correr na rua para ganhar dinheiro, para prover a família, quase agora, por maioria, chefiada por elas próprias. Então, isso é um exemplo prático do que eu estou dizendo, a ideia. Formular um projeto, dizer como é que vai ser, dizer de onde é que vem o dinheiro para quem tiver dúvida, acreditar. Exemplo, porque se conversa fiada não merece mais crédito, o exemplo se impõe. Então é o seguinte, o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina. O Bolsonaro roubava dinheiro de funcionário fantasma. Se eu tenho essa informação, e eu preciso cuidar de quando eu for votar, abrir o ouvido. Não para grupo de WhatsApp, manipulação e tal, mas ouvir todo mundo. Nenhum povo se apaixona por político. O povo sabido bota o pé atrás. Nem entra no preconceito de que todo político é bandido, porque só os bandidos aproveitam isso, mas também não entra nessa de que tem mocinho, gente boa. Não. Tem que botar o pé atrás e, meu irmão, de onde é que você vem? O que é que você andou fazendo? Quem é você? Quais são as suas companhias? O seu adversário está dizendo tal coisa. Isso é mentira ou verdade? Cadê a prova? Vamos olhar, vamos dar um trabalhinho. A gente vota no BBB com cuidado, vamos votar nos políticos que representam e decidem a nossa vida. As pessoas não têm clareza que o preço que está explodindo no supermercado, que é outra tragédia do Bolsonaro, é a volta da caristia. Eu ajudei a fazer R$1. Nós estamos com a maior inflação desde 1994, Mário. A inflação do atacado está chegando perto de 27%. A gasolina subiu 27% antes de nós inteirar o segundo mês do ano. Esses caras são absolutamente trágicos. Voltando aqui. Então, o exemplo é o que vai explicar. Exemplo é o que vai explicar. Então, assim, vamos lá, não quero me gabar, mas eu fiz uma vida em que eu não tenho 2 senhores. Meu senhor é o povo. E aí, como é que acredita? Todo político diz isso. Eu fiz o seguinte, eu tinha 32 anos quando eu fui eleito governador do Ceará e já era ex-deputado e ex-prefeito. Tinha acumulado 3 pensões. Não quero recomendar isso para ninguém. Mas como eu era muito novo, achava uma imoralidade receber do povo pobre do Ceará 3 pensões para eu passar a vida ganhando R$80 mil por mês nas costas da população. Nunca aceitei receber. Eu era garoto,
32 anos, posso chamar de garoto, 32 anos, agora que eu tenho 63, não fui morar no Palácio. Percebe? Então, essa é a minha biografia que eu ofereço como exemplo. E aí ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, o Ceará tem a melhor educação do Brasil. Então, me apresenta aqui meu currículo. É o exemplo, tá certo? As pessoas dizem que eu sou agressivo. Tem que olhar se eu sou muito agressivo, se eu alguma vez abusei do poder. Tem que olhar. Né? Muito agressivo, bocão. Ok, vamos olhar. Isso é o que meus adversários dizem. Então, tem que olhar o que o meu adversário diz. Então, será que o governante eu tive, perdi a serenidade, abusei do poder? Nunca aconteceu. Sabe, em 40 anos de vida pública, nunca respondi por nada, nem para ser absolvido por esses abusos aí, né, de Ministério Público, de Polícia Federal, agora infiltrada de bolsonarista boçal. Veja onde nós chegamos. Uma delegada de polícia manda para o Bolsonaro, manda para o Moro e para o Deltan Dallagnol, esses fascistinhas, manda para ele um depoimento de uma pessoa que não deu depoimento. Pois é, rapaz, eu vi. Um delegado da Polícia Federal. Mas onde é que nós estamos? Se um delegado da Polícia Federal pode fazer isso e sair impunemente, meu irmão, é melhor pedir asilo político, sair daqui, porque não é possível. Enfim, mas não vou ficar aqui, não é? E já disse o que eu faria se eu fosse arbitrariamente perseguido. E a militância? Então, a ideia, um projeto que explique para as pessoas o problema, diga a solução, estabeleça meta, objetivo, diga de onde vem o dinheiro, e as pessoas precisam ver isso. Quais são as suas prioridades? A lambança, porque o pastor fala bonito, porque o bicho é meganha, porque... Para com isso. Para com isso. Você pega um meganha, né, com 90 punições na polícia e virar deputado, meu irmão, vai pagar. Percebe? Porque ele vota que nem cuspir para cima. Não tem erro. Cuspir para cima vai cair na sua testa. E isso, infelizmente, por bem e por mal. Se você elege bem, tem de volta o bem. Né? E você veja aqui, o Ceará, por exemplo, faz 30 anos que não fala em atraso de funcionarismo. Repõe o salário dos funcionários, está com um investimento maior do Brasil proporcionalmente, está aqui do lado do Rio Grande do Norte, está quebrado. Se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é igual, qual é a diferença? A política. Ciro, eu queria ouvir sua opinião agora sobre o seguinte. Um cientista brasileiro, franco-brasileiro, psiquiatra Carlos Parada, começou uma campanha para quebrar a patente das vacinas. O raciocínio dele é o seguinte: a humanidade toda está em perigo. E a gente não pode permitir que 5 empresas, ou 6, seja o que for, e financiadas, inclusive, para descobrir essa vacina, continuem ganhando fortunas e estabelecendo preços absurdos para uma população que não vai ter o dinheiro suficiente para pagar por isso. Então, ele batalha e luta, e eu pergunto a sua opinião sobre isso. Paulo Paim, senador do Rio Grande do Sul, já entrou com um projeto no Senado para o Brasil participar da quebra dessas vacinas, que, aliás, quando a Índia e a África do Sul entrou com essa ideia, o Brasil, seguindo o Trump, com esse cidadão que é o ministro das Relações Exteriores, que é uma tristeza ver isso, votou contra. Aí eu quero sua opinião. O que é que você acha? Devemos lutar para quebrar as vacinas? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Deixa eu dizer de novo para a gente sofrida da Bahia, do nosso interior e aonde chega a metrópole. Não tem saída para essa pandemia, não existe tratamento, né? E o isolamento social tem limites, porque muita gente não pode ficar, você imagina. Aí fica um empresário do dinheiro querendo que volte, não sei o que e tal, mas o empregado dele vai pulhar dentro de ônibus, dentro de trem, né? Vai trabalhar e se contaminar e levar para casa o germe, matar a avózinha, matar a mãe. Portanto, nós só temos uma saída: vacina em massa. O que está acontecendo? Você pode ir pelos caminhos naturais, e o Bolsonaro torpedeou todos os caminhos naturais. O primeiro caminho natural, ali em agosto, eu vou repetir, estavam se oferecendo aos países para planejar a escala de produção, quantas doses eles queriam para entregar em dezembro, para entregar em janeiro, para entregar em fevereiro, porque 7 bilhões de pessoas precisam ser vacinadas no planeta Terra. Então, desta feita, o problema de planejar era crítico. Bolsonaro não respondeu. O Bolsonaro não... Atenção, você que perdeu sua mãe, que perdeu seu filho, o Bolsonaro não respondeu aos ofícios.
Depois, o Brasil tem 100 anos de tradição em vacinação do Butantan. 100 anos faz que o Brasil desenvolve vacinas no Instituto Butantan e na Fiocruz. O Butantan completou 100 anos agora. Pois bem, destruíram o complexo industrial da saúde no Brasil. Isso não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está só aprofundando. Isso aconteceu durante os governos Lula, Fernando Henrique, que destruíram. Então, o Brasil, um dos grandes países do planeta Terra, ficou dependente de insumos básicos. Quando começou a pandemia, a gente não tinha aqui EPI, equipamento de proteção individual. Nós tínhamos que importar máscara. Equipamentos básicos de tecnologia rudimentar, como respiradores, nós temos que importar, pedindo pelo amor de Deus. Enquanto isso, o Bolsonaro hostilizou a China, que é o maior provedor mundial desse princípio ativo da vacina. Hostilizou de nada, de graça, agredindo, insultando de graça. Ela é a maior parceira comercial do Brasil no mundo. Graças à China, nós temos um superávit de algo ao redor de 40 bilhões de dólares por ano, sem o que nós tínhamos simplesmente nem mais o agronegócio sustentaria no Brasil. Ele escolheu, em nome de quê? Vassalagem, vendilhão da pátria ao Trump, fazendo serviço sujo, e quem paga o pato? A China simplesmente botou o Brasil no fim da fila. Aí a matéria-prima que vem de lá, o Brasil entrou no fim da fila e está vindo a conta-gotas. Hoje, de ontem para hoje, chegaram da Índia, que é o outro grande provedor, que ele também hostilizou, neste assunto que você lembrou. Houve uma reunião da Organização Mundial de Saúde e a Índia propôs que os países se reunissem para quebrar a patente e podiam dali sair uma indenização aos laboratórios, né? Podiam indenizar, não tinha problema nenhum, mas para quê? Para poder replicar essa vacina no mundo inteiro com a velocidade que ela de salvar vidas. Sabe quem votou contra? O Brasil. A China ficou, assim, eu ia dizer emputecida, a China ficou enlouquecida de ódio. E aí também botou o Brasil no fim da fila. Resultado, dezenas de milhares de mortes. Agora, a grande saída hoje é apostar numa vacina brasileira. Fazer vacina, tecnicamente, não tem grande sofisticação. Se você botar uns tostões ali, desse dinheiro de leite condensado, vou fazer uma comparação. O dinheiro de leite condensado que botaram no Exército, que, aliás, está se deixando desmoralizar, picanha, cerveja, basta o dinheiro do leite condensado, você desenvolve uma vacina brasileira. Ô, brasileiro, é isso mesmo que eu estou dizendo. Sabe o que é a vacina? Você pega o germe, só para explicar para o seu ouvinte, eu sei que você já sabe disso. Você pega o vírus, aí vou fazer uma comparação aqui, dá umas pancadas nele, ou seja, esquenta, faz qualquer coisa, às vezes é mecânico, às vezes é químico, às vezes é termodinamicamente, você dá umas pancadas no germe, enfraquece ele, e bota ele no meio, no começo bota em camundongo, bota em coelho, e aquilo gera um anticorpo, o próprio corpo desenvolve e pega o vírus enfraquecido. E esse anticorpo é a vacina. O Brasil sabe fazer isso há 100 anos. O Brasil sabe fazer isso, a Fiocruz faz isso de olho fechado. Agora, cadê o dinheiro? O dinheiro é para comprar gente, para votar na Câmara. 3 bilhões de reais foram liberados de emendas para eles roubarem, por regra, tem exceções, 30%. Essa é a grande questão do Brasil, e as pessoas precisam saber disso. O Brasil botou agora 3 bilhões de reais de emenda para prioridade nenhuma, enquanto 50 milhões de reais aplicados na Fiocruz ou no Butantan, nós desenvolvemos a vacina brasileira. Como isso não está feito, tem que quebrar a patente. Agora, quebrando a patente, o insumo tem que ser produzido aqui no Brasil. Voltamos ao investimento. E nós estamos com o pior investimento em ciência e tecnologia da história. Pois é. Ô, Ciro, então estamos nessa. Eu estou, inclusive, participando disso ativamente. Agora, no próximo. Que foi? Houve algum problema na internet minha dele? Houve, mas eu estou lhe ouvindo agora. Sim. A ACM Neto poderá ser um parceiro seu? Eu gostaria muito. Gostaria muito. Por quê? Porque o problema brasileiro é tão grave, tão profundo, tão estratégico, que aquele que se aventurar a servir ao Brasil como próximo presidente da República, se essa for a minha grande e honrosa tarefa, dada pela bênção de Deus e pela mão generosa do povo brasileiro, eu vou precisar me apoiar em todo mundo que tem espírito público.
O Brasil não cabe num gueto de esquerda, muito menos essa esquerda identitária que afronta a moral popular, que afronta a religiosidade do nosso povo, e a gente precisa respeitar o nosso povo como ele é. Não para aderir a esses fundamentalismos, a essas manipulações, mas para generosamente avançar juntos com o povo e entender que a política tem que ser separada da religião para que a política garanta a liberdade de você adorar a Deus do jeito que você quiser. Ou não adorar porque não tem capacidade de entender Deus. Mas ficar misturando política só deu em genocídio, em morte, em perseguição e tal. Enfim, então eu preciso alargar a minha proposta, porque o que pode ser feito no Brasil resolve o problema. Por exemplo, eu estou dizendo que está faltando dinheiro. Se o Brasil fizer, agora, criar dentro de 3 meses, ela pode ser cobrada uma contribuição de 0,5% sobre os grandes patrimônios, 0,5%, metade de um em cada R$100, ou seja, 50 centavos por cada R$100 que os barões do Brasil têm, você em 3 meses estabelece uma contribuição, você arrecada algo ao redor de 70 bilhões por ano. Com 70 bilhões de reais por ano, você paga o socorro emergencial durante um período importante, sem tirar dinheiro da saúde e da educação, como, aliás, o mundo inteiro está fazendo. Não é? Então, eu tenho as coisas todas propostas, todas alinhadas, todas, enfim. A ideia de que você tem uma saída para o Brasil precisa se sustentar, porque na hora que eu for propor isso, eu preciso de metade mais um do Congresso Nacional. Percebe? E aí o ACM Neto é presidente do DEM. O DEM é uma federação de interesses. Eu não tenho ilusão nenhuma, conheço os atores todos. Então você tem, por exemplo, o Onyx Lorenzoni, é bolsonarista raiz. Né? Acabou de fazer um acordo, confessou que meteu dinheiro na mão de Caixa 2 e foi perdoado. Vai pagar uma multa de R$189 mil, que eu não sei de onde vai vir esse dinheiro, mas é do DEM. Né? O Ronaldo Caiado, que para mim é um bom amigo, é também simpático ao Bolsonaro. O Rodrigo Maia atritou-se aí e tal. E eu quero também. E aí o DEM faz o quê? O DEM vai lá, vem cá, vai lá, vem cá e tal. Eu quero só dizer, eu quero também. Se eu vou conseguir ou não, é a vida política que vai dizer. Muito bem. Ciro... Fizemos uma aliança aí em Salvador. Fizemos uma aliança aí em Salvador. Eu sei. Para a reeleição, para a eleição de Bruno Reis. De Bruno Reis, né? Pois é. Pois é, Ciro, estamos há 1 hora conversando. Eu gostaria de ficar 5 horas conversando com você e que você voltasse sempre a dar essa luz aqui para nós da Bahia. Isso é muito, muito, muito importante, viu? E eu quero agradecer muito. Você sabe que eu me considero seu amigo pessoal, sou seu admirador. Muito querido. Seu eleitor. Não escondo isso de ninguém. Quem quiser gosta, quem não quiser faça o que queira. Não é? Estamos juntos e eu quero muito que você volte sempre, porque nos ilumina, rapaz. Você não pode, olha, esse velho aqui, eu vou fazer 77 agora, em março. Você não sabe como isso é importante para dar vida, para fazer com que eu acorde 6 horas da manhã, mesmo tendo dormido mal, para ser iluminado por você e outras pessoas que têm passado por aqui. Muitíssimo obrigado, Ciro. Meu abraço assim super afetuoso para você, viu? Um abraço muito apertado, meu estimado amigo. Que se cuide, eu sei que você está se cuidando. Você é um tesouro, não só para a Bahia, mas para o Brasil e para os seus amigos e admiradores, entre os quais eu me incluo. E que a gente baiana saiba, nós estamos passando muito mal bocado, muito mal bocado. A Bahia tem apanhado dobrado, né? Tem apanhado as crises do Brasil, mas essa pancada da Ford, essa pancada da venda da refinaria, eu entrei na justiça. É uma negociata de pilantra sem precedente. Essa venda eu entrei na justiça, eu espero, enfim, com pouca crença, mas vou lutar, enfim, mas que ninguém desespere. O Brasil tem terra, o Brasil tem riquezas, o Brasil tem gente, o que está falhando é a política, mas viva! A política pode ser resolvida pela mão generosa do nosso povo. Muito obrigado, Mário, muito obrigado a toda a gente querida da Bahia. Olha, para a semana eu vou entrevistar aqui Roberto Mangabeira Unger, que eu sei que... Outro baiano, de sangue, pelo menos. Pois é. De sangue. Isso. Valeu, Ciro. Um abração. Abraço grande, Marquete. Se cuide, irmão.